O Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina, apresenta o programa Na Vinha com Jesus. Nesta primeira obra escolhida, abordaremos o livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Neste programa abordaremos o capítulo 13, Não Confundas. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Paulo, Romanos, capítulo 10, versículo 11. Pois bem, damos início então ao texto de Emmanuel, que diz o seguinte: em todos os círculos do cristianismo há formas diversas quanto à crença individual. Há católicos romanos que restringem ao padre o objeto de confiança, reformistas evangélicos que se limitam à fórmula verbal e espiritistas que concentram todas as expressões da fé na organização mediúnica. É natural, portanto, a colheita de desilusões. Em todos os lugares há sacerdotes que não satisfazem, fórmulas verbalistas que não atendem e médiuns que não solucionam todas as necessidades. Paulo, interessante quando Emmanuel nos diz: há formas diversas quanto à crença individual. Ele faz referência aqui, podemos observar, à crença individual de cada um de nós, não à crença coletiva. Emmanuel não faz referência, meus amigos, então, à religião, mas à forma como as pessoas agem perante, então, as religiões. Alguns católicos, como ele faz essa referência, depositam toda a sua fé no padre, ou o evangélico que fica preso às fórmulas verbais da sua crença. E aos indivíduos, podemos aqui dizer, nós espíritas ou espiritualistas, que depositam sua crença nas manifestações mediúnicas e nos palestrantes também. Podemos citar aqueles casos de pessoas que chegam às casas espíritas em busca de possíveis manifestações mediúnicas, do passe, que sabemos que é importante, e também das palestras. As manifestações mediúnicas, a gente pode dizer que seria já querer uma comunicação com algum ente querido que partiu. Eu sei e falo isso porque eu assim também o fiz. Lá atrás, muito tempo atrás, eu também queria uma manifestação mediúnica. Era quase como o São Tomé, ver para crer. Ou até mesmo ter uma resposta, uma situação imediata a ser oferecida uma ajuda. Exatamente. Pois então, Martim e Regina, quando as pessoas são informadas do que seja realmente ser um espírita, isto é, a necessidade de ter que trabalhar e estudar para melhor se conhecer e entender o que seja realmente a vida, através da vasta e esclarecedora literatura espírita, os ânimos parecem se arrefecer e acabam essas pessoas por abandonar a ideia de permanecer na doutrina, indo em busca então dos fenômenos esperados em outras religiões, ou seja, sempre esperando as coisas milagrosas, fantasiosas, o que difere bastante, do cerne da doutrina. A pessoa então se frustra porque não entende que a doutrina espírita é o Evangelho, é Jesus, são os seus ensinamentos, os ensinamentos que ele traz para a nossa verdadeira felicidade e entendimento do que seja a vida, do que realmente estamos fazendo em cada reencarnação. E isto tudo acaba por nos libertar de tantos maus hábitos, de vícios e também de erros. Exatamente, amigos. Ficamos felizes quando essas pessoas encontram o que queriam nessa busca, podendo então despertar para a fé e o crescimento espiritual. Vou fazer um parêntese aqui para explicar que a doutrina espírita, ela incentiva o estudo e a discussão produtiva com base numa fé lógica e raciocinada, uma fé que nos fala à razão, à inteligência e que, sobretudo, não se impõe sem dar explicações plausíveis ao alcance do entendimento humano. A doutrina espírita é, como nós estudantes já sabemos, o Evangelho de Jesus,
Os ensinamentos codificados por Kardec, enfim, são as leis morais que outra coisa não são que as leis de justiça, amor e caridade do nosso Pai. E é justamente Jesus o foco da mensagem de Emmanuel, no momento em que ele interpreta, então, esta passagem de Paulo de Tarso. Eu gostaria de enfatizar, a gente quando diz que vai enfatizar, a gente está novamente se convencendo daquilo que já entendeu e acredita. A doutrina fala muito dessa coisa, coloca muito em ênfase a razão e a inteligência, ou seja, o raciocínio, trazendo essa fé lógica apoiada nos instrumentos que nós humanos temos. Não há como a gente se apoiar em algo que seja vaporoso, seja intangível. A nossa razão, a nossa inteligência, o nosso raciocínio consegue detectar. São os pontos de contato que nós temos com as realidades. E o Espiritismo usa realmente esses nossos instrumentos de percepção para nos falar, para nos convencer. E realmente convence. Eu digo que é um processo, é uma construção. A doutrina traz esse entendimento, essa fé lógica e raciocinada, e uma vez que nós introjetamos o conhecimento, nós passamos a crer fervorosamente. Eu penso que, então, desta forma, a doutrina é o caminho mais seguro. Porque Jesus, que é a doutrina dos Espíritos, trouxe a verdade. E dela não devemos nos apartar, então, meus amigos. Não devemos nos deixar ser seduzidos por fórmulas criadas pelos homens para, distorcendo suas palavras, as palavras do Mestre, beneficiarem-se pessoalmente. Porque, queiramos ou não, está cheio o nosso mundo. Muitas religiões se serviram das palavras do Cristo, de alguma forma distorcendo ou trazendo essa interpretação para um julgamento próprio, ou seja, eu sei qual é a palavra, eu sei qual é o caminho. O próprio Cristo, o próprio Jesus nos deixou esta passagem, Muitos virão dizendo que sou eu, e são falsos profetas. Por isso que Emmanuel, então, alerta, quando ele nos diz para estarmos atentos às ciladas espalhadas pelo caminho. Precavidos com relação aos falsos profetas, ou às palavras brilhantes. Por quê, Paulo? Porque certamente teremos esta farta, como ele diz, a colheita das ilusões, então. Sim. Porque Emmanuel quer que nós nos atentemos, muitas vezes, que nós é que estamos nos desviando nessas nossas andanças pela vida, ficamos apegados ou acreditamos nesses representantes de muitas instituições religiosas ou pessoas que se auto-intitulam religiosos. Eles acabam trazendo exatamente aquilo que o Emmanuel pede, o cuidado com as ilusões, porque as respostas que nós ansiamos receber não estão na conversa fácil, no brilho das palavras, como tu citaste, Paulo, mas sim num estudo sério e racional. Pois é, esses falsos profetas eles são muito perspicazes, eles trazem exatamente as respostas que os necessitados querem ouvir. Eles sabem o que as pessoas procuram, eles estão ali por alguma dor, por alguma necessidade. E, dada essa percepção que têm, eles muitas vezes dão essas respostas que querem ser ouvidas. E por tais caminhos, nós certamente acabaremos despencando no vácuo dessas formas verbalistas, inócuas, constatando, afinal, que mesmo as manifestações mediúnicas não são suficientes para solucionar os nossos conflitos íntimos. Obviamente, são uma grande ajuda para que a gente norteie, as nossas ações, pensamentos, mas não trazem todas as respostas. São um auxílio. Você que entende bem, Martinha. Quando nós falamos, então, das manifestações mediúnicas, é importante lembrarmos que numa casa onde existe um trabalho sério, organizado, de acordo com a doutrina dos Espíritos à luz do Mestre Jesus, hoje se entende que as manifestações mediúnicas são mais para o grupo de estudos.
não está aberto para trazer orientações, esclarecimentos para as pessoas de fora, mas sim o grupo que está ali estudando é o maior beneficiado pelas referências que esses irmãos do plano da pátria espiritual nos oferecem. Mas muito tempo se confundiu, Paulo, com... E existe ainda, claro, instituições que ainda preservam muito de fazer consultas, digamos. Isso, aos médiuns, né? Aos médiuns. Pois é, podemos dizer então que muitas vezes o indivíduo coloca suas esperanças naquele homem com belas expressões, com o evangelho na ponta da língua, ou ainda, como você acaba de dizer, sobre o médium, que poderá solucionar ou dar-lhes as respostas que tanto procuram, né? Então, as pessoas se esquecem que aquele que tem as respostas para todas as dúvidas, a luz para nortear os nossos passos e o alimento que irá assim nos saciar essa nossa fome espiritual, é somente um, só existe um, que é Jesus. Jesus com o seu evangelho. E chamando para as casas espíritas e para essas manifestações mediúnicas, a gente que é estudante, que estuda o livro dos médiuns, que tem todo esse conhecimento que está sendo agregado ao nosso espírito na medida que vamos estudando, é que sabemos realmente que Jesus, com o seu evangelho, tem as respostas. Mas se nós não estudarmos, se nós não abrirmos o conhecimento... Ficamos nas mãos desses doutos, né, da palavra. Sim, porque é mais fácil eu, entre aspas, cômodo, dependendo da minha evolução espiritual, eu ficar parada esperando que as respostas venham prontas e que eu não precise trabalhar, que eu não precise me esforçar, que eu não precise melhorar em nada nas minhas atitudes, nas minhas ações, comigo, primeiramente, né, no sentido de ser uma pessoa mais caridosa, uma pessoa melhor, menos egoísta, menos orgulhosa, e com o outro que também, quando eu me melhoro, a minha luz que começa a crescer acaba espargindo e começa a iluminar, e o outro também vai querer se melhorar. Pois é, se não procurarmos estudar, conhecer esse esforço pessoal, ficaremos como aqueles num banquete, sentados à espera da refeição. Não é isso, Martim? Por isso que Emmanuel diz, não confundas. Exatamente. E Emmanuel continua nos dizendo, além disso, temos a considerar que toda crença cega, distante do Cristo, pode redundar em séria perturbação. Quase sempre os devotos não pedem algo mais que a satisfação egoística no culto comum, no sentimento rudimentar da religiosidade, e daí os desastres do coração. Então nós podemos dizer que Emmanuel aí, ele chama para os primeiros ensinamentos do Mestre Jesus, a fala de Jesus, que era para proclamar as mudanças e não para destruir. Na verdade, também nós podemos interpretar que muitas vezes a destruição é a nossa destruição no sentido de destruirmos o homem velho, no sentido de nos melhorarmos. Nós precisamos quebrar essas correntes que nós estamos aprisionados, àquela comodidade, ao egoísmo que eu penso só em mim, e proclamar então as mudanças. As mudanças verdadeiras só ocorrem diante da destruição total, as verdadeiras, assim como a escuridão só é debelada pela luz, a tristeza só é debelada pela alegria, e o entendimento, o conhecimento, a correção só é promovida pela dor, né? Então, são sempre a moeda sempre com esses dois lados, né? Ou você tem um lado, luz, ou tem o outro, escuridão, ou tem entendimento, ou tem ignorância, ou tem a dor, ou tem o entendimento. Então, não há por que, por exemplo, a gente ter qualquer prurido com relação à destruição que promova a mudança. A destruição é nesse sentido de, como você traz bem aqui, de que a gente abandone o homem velho e invista no homem novo. É a semente se rompendo no solo? Isso, olha aí, ó. É a destruição da semente, né? Para que venha o vegetal, não é isso? O belo, a flor, o fruto. Ela só vem porque a semente foi destruída. Mas é uma destruição num bom sentido, sim, no sentido da evolução, isso, não é isso? E Jesus trouxe a palavra que dá o entendimento, a esperança, a sabedoria, o consolo, o conhecimento, a humildade e verdade
para fazer o homem compreender e apreender através do raciocínio, da lógica e do entendimento, meus amigos. Por isso que quando Emmanuel nos diz aqui, né, meus amigos, que as consequências são desastrosas muitas vezes, quando buscamos os atalhos neste caminho mais curto, então, que nós vamos pegar, as facilidades, que as crenças e os cultos estão aí, disponíveis a todos nós. Muitos atalhos, né? Muitos atalhos, mas o encaminhamento que resolvermos então dar para os ensinos recebidos para nortear a nossa vida será sempre nossa responsabilidade. Nós cansamos aqui, né, Martinha e Regina, de falar da responsabilidade do eu, a nossa. Nunca dar crédito ou nunca dar responsabilidade a outrem por tudo aquilo que nos cabe fazer. Me ocorre, Paulo, que nós da doutrina espírita temos muitas pessoas boas, muitas obras espetaculares, e todos são irmãos que estão estudando, outros já desencarnaram e têm aí grandes ensinamentos. Temos Kardec com a codificação da doutrina espírita, mas em nenhum momento ficou dito que seguiríamos cegamente. Nós temos que estudar, esmiuçar, descobrir e fazer a melhor escolha. São orientadores, digamos assim, de conhecimento, além da nossa condição, da nossa capacidade. Nos trazem informações novas. Você vê que em qualquer crença, qualquer religião, quando nós colocamos o pé pela primeira vez, quando nós somos os neófitos, os novatos, a gente tende a entrar nas religiões como em qualquer ambiente em que hajam mestres. A gente entra naquela posição meio submissa, meio humilde, de respeito, até de veneração. No Espiritismo é diferente, parece que você entra em pé de igualdade com tudo e com todos. Paulo, então nós podemos dizer que amoldá-los, essas informações que recebemos ao nosso bel prazer, sem esforço e o trabalho da mudança íntima para as escolhas mais nobres, em vão será, meus amigos, para todo o devoto a adoção de uma fé cega, por ser simplista e muito fácil. Por isso é importante também lembrarmos que todas as crenças e cultos, aqui é uma outra observação que fazemos com respeito, que estão no nosso planeta, então, atendem ainda à nossa condição de ignorância e de ligação exacerbada, contraditoriamente ao próprio materialismo que informam que nós queremos combater, nós aqui tentando fazer a mudança. No entanto, sabemos que muitas religiões incentivam no crente a reforma, o crescimento e o desenvolvimento pessoal. É o que, sem dúvida, meritório. Bastante para estas. meritório, sim, exatamente. Pois é, nós sabemos que a doutrina espírita nos liberta das amarras, dos dogmas e nos abre os olhos e ouvidos para as verdades que transcendem a matéria. E mesmo respeitando todos os nossos irmãos que advogam com fervor suas crenças, um dia virá em que haverá uma única religião, reunindo toda a humanidade, a do amor, como nos disse Chico Xavier. O Emmanuel continua então a falar para nós aqui nesse capítulo que o discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falência na colaboração humana e, por isso, coloca o ensino de Jesus acima de tudo. O Mestre não veio ao mundo operar a exaltação do egoísmo individual, e sim traçar um roteiro definitivo às criaturas, instituindo o trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida. Martinha, Emmanuel, ao dizer o discípulo sincero em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falência na colaboração humana, está chamando o crente, o estudioso, o interessado a refletir sobre qual a condição em que nos encontramos, em que cada um se encontra na escala evolutiva. Compreendemos, meus amigos, que todos estão nesse processo de evolução? Que o ser mais perfeito a estar entre nós foi um só, Jesus.
Será que entendemos já que Ele é esse ser, que só Ele foi este ser mais perfeito? Será que se coloca na posição de aprendiz, nós nos colocamos então com muitas falhas, com muitas imperfeições e muitas ânsias a ser corrigidas? Será que nós fazemos isso? Já compreendemos que somos fracos e falíveis e todos somos assim ainda. Estamos num planeta de provas e expiações. Já compreendemos que a fé deve ser alicerçada, a nossa fé, então, ser alicerçada no Mestre e no seu Evangelho? Emmanuel, este irmão valioso, sempre nos apontando para tantas reflexões esclarecedoras. Pensemos, amigo, na condição terrena de andarilhos que somos, podemos e devemos nos ajudar com vistas às correções de melhores e de mais promissoras escolhas. Pois então, Regina, é isto mesmo. Emmanuel, ao fazer referência ao traçar esse roteiro definitivo às criaturas, ele é categórico, não deixa dúvidas. A instrução é única e é para todos. O que irá nos colocar neste prumo certo é aceitarmos ou não este roteiro, e sempre com humildade e boa vontade. Falando em humildade, a gente, quando estuda a doutrina espírita e lê essas obras maravilhosas que estão ao nosso alcance, essas leituras edificantes, a gente vê que os espíritos, quando nos trazem as informações, eles sempre se colocam também. Eles sempre chamam para eles também. Essa humildade, essa boa vontade que você citou, Paulo, é isso. A gente entender, e que maravilha quando começarmos a fazer isso, que temos que ter humildade, que não sabemos tudo, que ainda temos muito que melhorar. Então, eles já são exemplos para nós, já temos o guia e o modelo que é o amado Mestre Jesus, mas esses espíritos, essa pleiade que trabalha com Jesus, também nos mostra esse roteiro. Regina, então, coloquemos sempre o Evangelho do Mestre acima de tudo. Porque substituindo por pessoas ou instituições terrenas, dirigidas pelas intenções, motivações ou interesses de nossos irmãos, estaremos invariavelmente correndo um sério risco de nos decepcionarmos e ainda angariarmos débitos pessoais. Exatamente, trilhando um caminho mais ou menos impróprio, né? Não muito correto, não é, Martim? Isso, Paulo. Por que débitos pessoais? Como tu acabou de citar, também podemos dizer que somente seremos absolvidos dessas dívidas que trazemos se nos colocarmos na correta direção, compreendendo que sempre dependerá de nossos esforços e decisões buscarmos os conhecimentos, as luzes desatrelados das vaidades humanas, ou seja, buscando os melhores rumos nas palavras do Mestre, através do seu Evangelho de amor. Martinha e Paulo, e ouvintes aqui do Navinha com Jesus, é importante ressaltar que somos cercados de amigos com boas intenções e conhecimentos, encarnados como nós e que querem sim o nosso bem. São muitas vezes aqueles amigos que nos impulsionam às mudanças, às renovações e os novos propósitos. São essas as pessoas que nos iluminam a vida. Emmanuel nos alerta que não devemos nos apoiar em uma fé cega, mas sim procurarmos estudar, descobrir, nos surpreendendo e encantando então com as revelações que surgirem pelo trabalho, pelo empenho e o esforço de nossas mãos. Esperarmos que tudo nos caia nos braços, gratuita ou milagrosamente, são expectativas então do quê? Da fé cega. Apoiados por essa fé irracional, os riscos de nos decepcionarmos são consideráveis, pois também como a estagnação espiritual, porque uma vez que nós nos decepcionamos, nós paramos, não queremos mais seguir adiante. Vou deixar de lado, vou deixar para a próxima, não é o que eu pensava e eu desisto. Muito bem, dando continuidade ainda
a um último trecho, última citação de Emmanuel. Abrimos aspas. Lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus. Em que objeto centralizas a tua crença, meu amigo? Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo para não sermos confundidos. Pois é, como já vimos falando aqui, Regina, Martinha, não há por que seguir profetas, falsos profetas, pastores, sacerdotes, médiuns. Tudo que temos a seguir já temos em mãos. É o Evangelho, a palavra de Jesus. E se a nossa jornada é a existência de Deus, para Deus, como nos afirma Emmanuel, devemos nos conscientizar de seu sublime amor em todas as situações de nossas vidas e não tendo dúvidas de que nossa crença deve ser neste Pai de amor. Um amor que nos foi estendido de forma sublime e majestosa ao enviar o seu Filho, o Mestre Jesus, que nos ofereceu o seu Evangelho reabilitador, que fez renascer em cada um de nós a esperança para que o busquemos. E conforme já dissemos, o Evangelho não cairá no nosso colo. Precisamos buscá-lo e aplicá-lo às nossas vidas para não sermos mais confundidos, para não nos colocarmos mais em mãos vacilantes, ou tendenciosas. Como estamos indo para os comentários finais, amigos e amigos ouvintes, eu trago o livro O Consolador, na questão 225, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, mais uma vez nos orienta ao dizer, então, aspas para Emmanuel, o Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos, em luta, o aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. De sua aplicação, decorre a luz do Espírito. E Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Esta passagem está em João, capítulo 14, versículo 6. Eu gostaria só de enfatizar essa frase de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é porque Jesus foi o criador do planeta Terra e só através dele, nós aqui encarnados neste planeta, que ainda é um planeta de provas e expiações, só chegaremos ao Pai no momento em que nós entendermos este caminho, esta verdade e esta vida que Jesus nos trouxe através do seu Evangelho de luz.